Pai, nós te agradecemos. Levanta a tua mão. Obrigado, Senhor, por este momento especial em que o Senhor fala para o teu povo. Senhor, este é o teu povo. Glorifica o teu nome, Senhor, todo momento, a toda hora. Que não seja a minha palavra, mas é a tua palavra. Glorifica o teu nome na mensagem de hoje. Abençoa o teu povo ao ouvir. Abra o ouvido e o seu entendimento, para que ouçam a palavra e guardem esta palavra. No nome de Jesus, diminua-me, Senhor, e cresça a sua presença. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém. Amém. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida, amém, porque Ele é bom em todo o tempo. A nossa mensagem para hoje tem como título: seja sempre agradecido a Deus. Diga ao teu vizinho: cultive um espírito de gratidão. Diga ao seu vizinho. A Bíblia fala no livro de Êxodos: Deus abriu o mar vermelho. Todo mundo conhece essa passagem. Porém, muitos de nós usamos-la como se fosse história. Porém, é uma realidade para nossas vidas. Os israelitas estavam no Egito e eles estavam sobre a escravatura dos egípcios. E o povo de Israel foi liberto por Deus, aonde Deus abriu o mar vermelho para que o povo pudesse abraçar a liberdade. Amém. Deus fez muitas coisas ao longo desta caminhada. O povo caminhou com Deus, viram a glória do Pai quando Deus abriu o mar. A água se tornou como uma parede à esquerda e uma parede à direita. Quando eles passaram, eles admiravam a glória do Pai. Esse povo viu a glória do Pai. Esse povo experimentou a glória do Pai. A nuvem que conduziu o povo de Israel, que para eles era como a luz que lhes mostrava o caminho, que era o anjo também adiante deles. Esta nuvem para os egípcios se tornou como uma escuridão. Para o povo de Israel, a nuvem era a luz que lhes guiava. Mas para os egípcios, a luz se tornou como uma escuridão, para que eles não vissem o caminho e não soubessem para onde vão. E assim foram engolidos pelo mar. Aleluia. Diga ao teu vizinho: desenvolva um espírito de gratidão. Seja grato a Deus. Quando o povo passou e viram, uau, glorificaram o Senhor. E ainda adiante fala que Moisés levantou um cântico. Mas assim que eles experimentaram o Senhor na sua caminhada, houve um momento que eles murmuraram. O povo murmurou, de acordo com Êxodo 16. Diz que o povo reclamou. É assim que diz a Bíblia. No capítulo 16, versículo 6. Moisés e Arão convocaram a comunidade de Israel. Disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês vão saber que foi o Senhor que tirou vocês do Egito. E amanhã cedo vocês verão outra demonstração da glória do Senhor. Mais adiante, no versículo 8, o Senhor dará carne a vocês para comerem. Penso que todos sabemos que o povo murmurou, porque disseram: queremos carne, toda hora comer a mesma coisa. Moisés nos dá carne. E Moisés teve que ir a Deus, e Deus deu essa instrução a Moisés. E Moisés foi ao povo e disse: o Senhor dará carne para vocês. Por quê? Porque o povo se encontrou a murmurar. Murmuraram, reclamaram. E não só. Mais adiante da história dos israelitas ao saírem do Egito, mais adiante a Bíblia fala que ainda assim fizeram uma escultura. Significa que este povo, mesmo vendo a glória do Pai que abriu o mar vermelho, que lhes conduziu na coluna de nuvem, mas mesmo assim, com tanta glória que o povo viu, ainda chegou ao ponto de não somente murmurar, mas de construir um bezerro. Diga misericórdia. Construíram deuses. O povo que já conheceu e já viu a glória, mas construiu deuses. O que a pastora está falando nessa manhã? Eu estou a dizer que a nossa realidade hoje não é diferente da realidade do povo de Israel naquela altura. Muitos de nós também somos pessoas extremamente ingratos. Não agradecemos a Deus por aquilo que Ele já fez, porque muito ainda queremos: Deus vai fazer mais, tem que fazer mais. Às vezes não só porque Deus tem que fazer mais, mas porque você considera que o que Deus fez não é nada. Ou seja, você não considera o que Deus fez. Será que quando você se encontrou naquele hospital acamado e saiu e hoje está aqui sentado, não é alguma coisa para você glorificar Deus? Será que aquilo não é um significado da glória do Pai que você viu? Quando você se encontrou naquela condição que você não estava a comer e Deus depois trouxe comida, usou alguém para te dar dinheiro, será que aquilo não é a glória do Pai que estamos a ver? Será que o povo não pode lembrar, conforme o livro de Salmos capítulo 105, que fala que lembra-te, no versículo 5, abra, Salmos capítulo 105, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Amém. Lembrai-vos das maravilhas que fez, Yes. dos seus prodígios, Yes. dos juízos da sua boca. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus sinais. Quantos sinais você já viu na Igreja Misericórdia de Deus Internacional? Quantas
Quantas profecias você já levou, já recebeu e Deus operou na tua vida, mas você tem dificuldade de vir até aqui o altar e agradecer a Deus com um espírito de gratidão? Quantos de nós aqui, o profeta Daniel orou e não conseguiram sequer voltar para agradecer a Deus? Então vou vos dizer, a ingratidão é pecado. Significa que você não reconhece Deus na sua majestade. Você não reconhece que você viveu e viu a glória do Pai. Aleluia. Diga, não seja ingrato. Desenvolva um espírito de gratidão. Ainda no 105 versículo 1 diz: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele fez. Muitos de nós, mesmo estando na rua ou com nossos familiares, temos a oportunidade de divulgar o Senhor por aquilo que Ele fez. Você prefere se esconder, prefere não falar nada, que Deus é que me curou, que Deus é que me transformou, porque você acha que foi o doutor, mas no teu espírito lá dentro, você sabe que foi Deus que fez aquela mudança. Você sabe que foi Deus que trouxe aquele propósito. Você sabe que foi Deus que transformou a tua casa. Você sabe que foi Deus que levantou teus filhos. Você sabe que foi Deus que te levantou. Desenvolva um espírito de gratidão. Muitos de nós vimos a igreja, após receber uma profecia se cumpre, consegues um emprego. Depois do emprego, nunca trouxeste uns 5 anos para agradecer a Deus. Diga ao teu vizinho, não seja ingrato. Desenvolva um espírito de gratidão. A Bíblia fala no livro de Lucas, já foi dito essa passagem aqui, 17 versículo 11, fala que aqueles homens, os leprosos, foram a Jesus, e quando viram Jesus à distância, clamaram: Jesus, nos cura. Os 10 tinham lepra. Presta atenção, eram 10. No versículo abaixo diz que um apenas. E Jesus perguntou, disse: não eram 10? Aonde estão os 9? E a Bíblia diz que o que voltou era samaritano, era um estrangeiro. Samaritano era aqueles que tinham uma crença diferente dos judeus, não criam como os judeus criam, porém eles se consideravam um povo israelita, que são descendentes do israelita antigo, mas eles não consideravam a Bíblia ou o livro da Sagrada Escritura no seu todo, apenas consideravam trechos do livro de Moisés. Aleluia. O samaritano foi o único que voltou para agradecer. Era um estrangeiro. Significa que alguém que adora outro Deus vem aqui neste lugar, nessa igreja, ao chegar e ver a glória do Pai e ver o fogo nesse lugar, logo é o primeiro a agradecer e a considerar e a reconhecer que Deus é vivo nesse lugar. Mas para muitos de nós que já estamos há muito tempo na igreja, não temos esse espírito de gratidão. Mas o estranho que veio hoje é o que consegue ver que esse é profeta, é que consegue ver que esse tem o espírito do Pai. Quando você é grato a Deus, você está a pregar o evangelho. Por isso é que Jesus pegou naquele homem que foi a Jesus e disse: mestre, me cura. Jesus disse: se tu quiseres ser limpo. Ele queria ir anunciar. Olha, às vezes o estranho é mais rápido para anunciar. Jesus disse: não, olha, não conte nada do que aconteceu aqui. Vai apenas aos sacerdotes e fale com eles sobre o que Deus fez por ti. Aleluia. Será que você já falou do teu Jesus na tua família? Será que você já falou do teu Jesus nos teus amigos? Será que os teus amigos sabem quem é o Deus que você serve? Que é Deus vivo? Ou continuam a crer que você serve um Deus morto? É porque você não está a anunciar a palavra. Diga, desenvolva um espírito de gratidão. A ti Deus deu uma mulher bastante generosa. Olha, vou te dizer, não estou a pregar para mulher, aleluia. Mas digo-te, quando Deus te dá uma mulher que você próprio vai saber mesmo, essa mulher é boa, agradeça a Deus. Porque tem muita mulher que, se ela quiser, vai fazer o inferno na tua vida. Quando Deus te abençoa com um homem bom, não abusa desse homem, porque Deus lembrou-se de ti. Deus lembrou que eu tenho a minha filha precisa estar conectada a um bom filho, e juntos eles vão servir a minha palavra, juntos eles vão manifestar a minha glória. Deus está interessado na glória, Deus está interessado em ti, Deus está interessado em mim, mas só se você desenvolver um espírito de gratidão. Eu não disse que apenas você dizer obrigado, não, eu disse um espírito de gratidão. Espírito de gratidão é diferente de você dizer obrigado. Há pessoas que no momento alguma coisa acontece e elas dizem obrigado, mas na vida eles não são pessoas agradecidas. Quando você é agradecido a Deus, até para o homem, mesmo que só te pegou uma areia assim, você vai dizer: ai, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Isto significa que há um espírito de gratidão que está em ti. Olha, eu quero te mostrar como o teu Deus é, e para você saber como Deus é grande, e você menospreza e não reconhece esse Deus. Lembre-se dos seus grandes e maravilhosos feitos. Versículo 5. Lembre-se das sentenças de juízo que pronunciou. Esse é Davi a falar. Ó escolhidos do Senhor, filhos de Abraão, servo de Deus e filhos de Jacó. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus atos de justiça aparecem por toda a terra. Seus atos de justiça aparecem por toda a terra. Ele será eternamente fiel à sua aliança. Se o
Deus que nós servimos, Ele próprio é fiel e é bom, é grato por tudo. Imagina você que serve esse Deus e diz: não deixará de cumprir a aliança que fez com Abraão. Todo mundo sabe que Deus fez uma aliança com Abraão, e ao fazer uma aliança com Abraão, fez um juramento com Isaac. Ao fazer um juramento com Isaac, confirmou a promessa a Jacob. Deus fez uma aliança com Abraão. Ao fazer aliança com Abraão, fez um juramento para Isaac. Ao fazer o juramento para Isaac, ele confirmou a sua promessa, a sua palavra a Jacob. Significa que Deus não queria que a sua promessa não fosse cumprida. Por isso ele foi lembrando a cada geração que entrasse. Vai lembrando a geração do profeta Daniel. Foi levantando a geração do profeta Daniel. A minha aliança é essa. A mesma aliança de Abraão, Isaac e Jacó. A mesma aliança que eu fiz com vossos pais. Aleluia. Deus é bom. Diga: Deus é bom. Sem Deus eu não vivo. Sem Deus eu não vivo. Ainda não terminei. Não deixará de cumprir a aliança que fez com Abraão, nem o juramento que fez a Isaac, e confirmou mais tarde a Jacó, a Israel como aliança, quando disse ao povo de Israel: andavam sem destinos pela terra, indo de reino para outro. No entanto, o Senhor não permitiu que as nações os maltratassem. Pelo contrário, por causa de ti, fala por causa de mim, repreendeu reis poderosos, dizendo, continua a igreja, versículo 15: não façam, eu quero que você que lê, não façam mal aos meus escolhidos. Não façam mal aos meus. Ainda por cima da nossa ingratidão, Deus ainda assim continua a nos chamar de escolhido. Não acha que se Deus fosse como homem, Ele podia simplesmente tomar aquela murmuração dos israelitas e dizer: eu não quero mais saber desse povo, eu não quero mais saber desse povo. Olha, a Bíblia fala que nos tempos de Noé, quando Deus disse a Noé: prepara a tua casa e constrói a arca, a Bíblia diz que Deus disse: vou destruir a humanidade. Deus exclamou: que mal eu fiz de criar a humanidade. Estou a tentar parafrasear. Que mal eu fiz de criar. Foi o único momento que Deus se arrependeu de criar a humanidade, porque Deus viu o pecado que estava no mundo. Mas diz que mesmo assim, Deus mandou Noé separar. Separa uma fêmea. Separa uma fêmea. Mesmo assim ele pediu que separasse uma fêmea e um macho. Muitos de nós, na nossa família, adoram outros deuses. Muitos de nós, Deus tinha todo motivo para não permitir que nós existíssemos, porque os nossos bisavós e tetravós buscam outras tradições. Mas Deus ainda assim separa os meus escolhidos. Te trouxe aqui para que você de repente acordasse e conhecesse e visse a glória do Pai. Diga: Deus me trouxe. Deus me na trouxe. igreja misericórdia de Deus. Na igreja misericórdia para de Deus. eu ver a glória dele. Para eu ver. Para eu experimentar a glória dele. Para experimentar a glória dele. No entanto, o Senhor não permitiu que as nações maltratassem os seus israelitas. Pelo contrário, por causa deles, repreendeu o rei poderoso, dizendo: não façam mal aos meus escolhidos, e nem maltratem os meus profetas. Eu disse: nem maltratem quem? Os meus profetas. Eu disse: muitas vezes a figura de homens de Deus na Bíblia, Deus usa a terminologia de profeta. É por isso que eu disse: não despreza o teu profeta. E diz assim: algum tempo depois, Deus mandou um período de fome e pobreza sobre a terra de Canaã. Era impossível conseguir comida. Mas mesmo diante desse tempo, olha o que o teu Deus fez. O Deus que fez uma aliança contigo, o Deus que visitou a tua casa. Olha o que Deus fez. Deus enviou adiante deles um faraó, José do Egito, como muitos dizem. Deus enviou José. José teve que ir para chegar até o propósito que Deus tinha para o seu povo. José entrou na prisão. A Bíblia diz que José, há uns ferros, não sei, não tenho como mostrar aqui, mas há um ferro que puseram no... Quando vocês ouvem José estava na prisão, vocês pensam que José estava na prisão sentado, né? É a ideia que nós temos. Só estava à espera do dia que depois foi solto para ir na casa de Faraó. Não, igreja. José, quando estava lá na prisão, foi maltratado. O pescoço dele tinha aqueles ferros. Há uns ferros que põem nos presos. José sofreu e recebeu muitos maltratos. Mas por causa de quê? Do amor que Deus tinha para o povo. Mesmo assim, quando José saiu, Deus usou aquele homem na prisão. Todos sabem a história de José. Aquele homem fez com que José chegasse ao palácio, tornou-se governador para gerir os bens do rei. Ao gerir, se tornou o braço direito do rei. Deus usou ele para que pudesse guardar comida para o povo. José, com a sabedoria que Deus lhe deu, é que deu o conselho ao governador e disse: rei, o que nós temos que fazer é isso, por conta da interpretação que ele deu do sonho. Amém? O que deve ser feito é isso,
isso, haverá tempos de seca. Mas o que Deus queria com todo esse processo de José? O que Deus queria era salvaguardar o povo que podia morrer de seca e fome. Por que você para vir à igreja tem que te empurrar? Por que você para vir à igreja tem muitos argumentos? Reclama muito. Por que você para orar o profeta tem que te dar cutucão toda hora? Era suposto pelo espírito de gratidão que nós temos a Deus por aquilo que Ele já fez desde lá do passado. Porque eu sei, melhor do que ninguém você sabe como Deus te levantou dali onde você estava. Muitos de nós não podíamos estar aqui porque estávamos no buraco, no poço, num lugar onde nem teríamos o direito, nem seríamos dignos de ser chamado filho de Deus. Mas Deus te levantou dali, te limpou, te purificou, te glorificou. Não só purificou, Ele glorificou e ainda por cima te expõe. Olha quantos motivos você tem para glorificar o nosso Deus. Quantos motivos você tem para vir aqui e testemunhar o Deus do profeta Daniel? Quanto motivo você tem de levantar da tua cadeira e dizer: Deus obrigado. Mesmo que eu não comi hoje, Deus obrigado. Mesmo que eu amanhã não vou comer, Deus obrigado. Eu já não estou interessada o que Deus vai fazer amanhã. Não me interessa, porque eu já vi muito. Eu já vi muito. Por isso é que quando você vai na história de Moisés e lê a vida do povo de Israel, não toma aquilo só assim. Veja o que Deus fez com nossos pais, pais dos nossos pais, para que hoje nós fôssemos fruto dessa promessa. Há quem está aqui, mas você já tem uma sentença sobre a tua vida. E até há sentenças visíveis e há sentenças invisíveis. Há sentenças invisíveis. Muitos de vocês aqui espiritualmente estavam aflitos, porque havia uma sentença decretada espiritualmente, que essa aqui não vai a lado nenhum. Havia uma sentença decretada que você tem que morrer no mês de dezembro. Mas quando você se encontrou com Deus desse lugar, quando você se encontrou com Deus do profeta Daniel, quando você se encontrou com Deus que assina, com Deus que muda decreto, Deus que levanta o pobre, você hoje é chamado na tua família. Fulano vem, nos dá uma opinião. Ai! Não vamos começar essa reunião sem o fulano, porque ele é que ora, ele é que sabe orar. Deus lutou as tuas batalhas que você não tinha noção, batalhas invisíveis. Por isso é que aqui, se você observar bem esse livro de Salmo 105, discorra do princípio até o fim, você vai ver o que Deus diz. Davi foi um homem pecador, pecou muito diante do Senhor. Mas o que faz com que Deus mesmo assim amasse Davi? Davi tinha um coração de gratidão, porque a dado momento Davi sempre se lembrou da mão de Deus sobre a sua vida. A dado momento Davi sempre, é por isso disse: lembra-se do Senhor vosso Deus, tenham graça a esse Deus. Davi sempre foi um homem agradecido a Deus, porque quando ele pecava, depois se lembrava: ai, eu não podia fazer isso contra meu Deus. E ele logo ia para Deus e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, tem misericórdia. Porque Davi sabia que se Deus retirasse o seu espírito, olha, se Deus é contra ti, não tem ninguém que pode te salvar. Deus é bom, diga: Deus é bom. Deus é maravilhoso, diga: Deus é maravilhoso. Eu nem quero entrar para o que Ele fez com a vida de Jesus Cristo. Ai, eu nem quero falar do que Ele fez com o Filho único. Deus enviou o seu único Filho para nos salvar do nosso pecado. Você e eu, às vezes falamos coisas que até o próprio diabo te olha assim: o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com o povo de Deus? Que já não é agradecido a Deus, já não consegue parar, analisar e se lembrar aonde estava, nem consegue lembrar o que Deus fez na sua vida, não consegue saber que eu estava no álcool, na bebida, eu estava perdida, eu não sabia o que eu fazia, nenhuma uma decisão em condições você conseguia tomar, mas por causa da misericórdia do Pai, que te levantou e te sacudiu, te tirou daquele álcool, te tirou daquele tabaco, te tirou daquele buraco, te tirou daquele capim, você devia levantar e agradecer a Deus. Você devia levantar e dizer aleluia. Você devia levantar e andar, nem que a roupa cair. Dá glória a Deus, porque a Bíblia diz que Davi dançou até que os seus vestes caíram. Eu não me importo, eu não me importo quem está ao meu redor, quem está ao meu redor. Eu não quero saber, eu só quero saber do meu Deus, eu só quero saber do meu Pai, eu só quero saber do Deus do profeta Daniel. Aleluia. A Bíblia diz que aquela água se tornou como uma parede à direita. Olha, a água não vira parede. Quem pega na água mal entra, mas a água ela é como uma parede à direita. A água é como uma parede à esquerda. Significa que Deus arranjou forma de proteger o povo de não ser engolido pela água. Há coisas que Deus está fazendo para ti, você não tem noção. Tem coisa, o profeta Daniel pregou e ele deu a referência do livro de Coríntios, disse aquilo no culto de quinta-feira que Deus preparou, os olhos nem o ouvido, é o que Deus tem para os seus filhos.
O que Deus tem para ti é grande. Não se distrai com a prostituição. Cuidado com as tuas ocupações da vida, porque o trabalho também pode ser uma distração. Sim, Deus considerou o trabalho como comer do suor, né? Comer do vosso suor, comer o vosso pão. Mas também pode ser uma distração. Cuidado. Não se esqueça de ser agradecido ao teu Deus. Aquele trabalho não pode te conceder salvação. Aquele trabalho não é suficiente para te colocar num lugar maior, porque você merece o melhor. Estás ignorante. Muitos de nós estamos ignorantes, orgulhosos. Parece que já chegamos lá. Vivemos uma vida ignorante, arrogante, em vez de ser só agradecido. Quando a Bíblia diz que Deus exalta os humildes e aborrece os que? Eu sei que os homens têm uma coisa que aquilo, um pouco assim daquele orgulho do homem, né? É macho, ele é o cabeça da casa. Aleluia. Não é mau, mas tem muito homem que precisa da ajuda de Deus. Porque sem Deus, aquele teu orgulho se torna arrogância. Sem Deus, aquele teu orgulho te faz não ser grato ao que Deus faz na tua vida. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, não há vida, você menina. Sem Deus na tua casa, sem Deus no teu casamento, sem Deus no teu propósito, sem Deus no teu trabalho. Tem muitos, você não imagina quanto espiritualmente estão a fazer coisas para te tirar daquele lugar. Se consagram onde se consagram à noite e vem na tua cadeira, mete lá alguma coisa. Você também chegou? Sentou. És o esperto, o arrogante. Podemos morrer na nossa arrogância. Podemos morrer na nossa ignorância. Abra os olhos. Se você está aqui no culto de hoje, a partir de hoje, você tem que se recusar a sair a mesma pessoa. A partir de hoje, você vai desenvolver um espírito de gratidão. Porque às vezes não é muitas orações que você fez. Apenas a tua gratidão pode garantir a mão de Deus na tua vida. Por você ser um filho ou uma filha agradecida, Deus vai fazer coisas que você próprio nem sabe o que eu fiz, o que eu orei. Não, filha, é porque você desenvolveu um espírito de gratidão. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Levanta. Jesus.